Quero ler aqui com todos aqueles que estão conectados no programa Louvor e Palavra, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 17. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nessa manhã eu quero trazer para o coração de cada um que está nos assistindo um tema, e o tema é alistados para a guerra. O apóstolo Paulo, o segundo maior missionário da história da igreja depois de Cristo, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, é ele que escreve esta carta ainda enquanto estava preso na sua prisão domiciliar, na sua casa alugada dentro de Roma. Aquele que antes era o inimigo público número 1 da igreja, agora aquele que um dia foi das tribos de Benjamim, marcado pelo encontro de Atos 9, que a Bíblia diz que ele respirava a ameaça de morte. Hernando Dias Lopes vai dizer no seu livro, Paulo, o maior líder do cristianismo, que essa expressão respirava a ameaça de morte dá-nos a ideia de um animal raivoso e furioso para devorar a sua presa, que era a igreja de Cristo. Mas agora, depois que Deus lhe encontra no caminho de Damasco, agora este homem se torna uma potência no Evangelho. É Pedro quem fala que aquele que antes perseguia a nossa fé, agora prega e vive a mesma fé. É este Paulo aqui que se torna o líder da igreja agora primitiva, e ele, dentro das suas cadeias, ele resolve ser marcado pelas experiências missionárias de Deus na sua vida. Paulo, que é o segundo maior missionário da história da igreja, e é ele que vai a Éfeso justamente no ano 53 depois de Cristo, conforme Atos 18, 19 e 21. Paulo passa 2 a 3 anos aproximadamente em Éfeso. Paulo amava aquele ambiente de uma forma extraordinária, ao ponto que depois de um certo tempo, Timóteo foi para lá enviado por ele. A prova disso é que Paulo tinha um desejo tão grande por este povo, ao ponto que quando ele passou 2 anos ali, ele, antes de sair daquele ambiente, daquela província em Éfeso, Paulo, conforme Atos 19, versículo 1 ao 20, Paulo havia dedicado ali justamente uma evangelização. E é naquele ambiente, por toda aquela região, que o evangelho vai ser propagado de uma forma extraordinária. É por isso que ali existia um templo justamente da deusa Diana, aonde a idolatria, aonde a falsa adoração reinava, aonde o politeísmo dominava, e Paulo chega movido por Deus ali, e ele resolve bater de frente contra a idolatria e tudo aquilo que estava sendo propagado em Éfeso. Mas logo após 10 anos depois que Paulo passou em Éfeso e saiu de Éfeso, Paulo agora escreve esta carta enquanto está preso
dentro de Roma. O contexto histórico mostra justamente, conforme o escritor do livro, que é justamente as Epístolas Paulinas, que é Meyer Paime, ele vai dizer que Paulo escreve justamente quando ele está preso dentro de Roma. Paulo precisava escrever para a igreja que agora estava crescendo, mas ao mesmo tempo a igreja estava passando por um momento desafiador. E o desafio de Paulo foi justamente movido por um dos seus companheiros na fé, que se chamava Epafras. E é justamente este homem que decide inspirar a Paulo, e o Espírito inspira a Paulo para que Paulo escreva esta carta. Esta carta é justamente uma preocupação de Paulo. Alguns eruditos vão dizer que a coroa das epístolas paulinas é justamente a epístola ou a carta aos Efésios. Quando Paulo escreve isso aqui, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, Paulo está preocupado justamente para tratar acerca da doutrina e dos ensinos e quebrar a idolatria no meio do povo. Mas para esta carta poder chegar em Éfeso, Paulo precisava primeiro escrever para os colossenses, depois Paulo vai escrever justamente para o povo que estava em Laodiceia, perto de Colossos, e Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, tudo isso, alguns eruditos vão dizer que Paulo, quando escreve esta carta, ele vai começar a direcionar esta carta através de um moço chamado Onésimo. Lá justamente quando Paulo escreve a carta para Filemão, é Filemão agora quem decide procurar Onésimo, porque a Bíblia diz na carta a Filemão que Onésimo rouba algo precioso da casa de Onésimo, e Filemão agora decide matá-lo. Quando Onésimo foge, a Bíblia e a história revela que ele chega dentro de Roma, da prisão romana, e por não ter identificação, ele é preso também dentro das prisões em Roma. E quem está lá dentro? Paulo. Paulo prega o evangelho para ele. E aquele que antes era um inimigo, era justamente um ladrão que trouxe algo prejuízo para dentro da casa do seu senhor. Agora, depois de convertido, a carta através de um escravo vai ser direcionada para a igreja em Éfeso, porque aquele que era um escravo agora vai se tornar lá na frente um evangelista. Mas o que é lindo aqui é que tudo dá início através de alguém que estava à beira da morte. De Onésimo a carta passa para Filemão, de Filemão a carta passa para Tíquico, e quando é no ano 62 depois de Cristo, os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, enquanto o capítulo 1 ao capítulo 2 está tratando acerca da escolha de Deus, no capítulo 3 Paulo exorta para que eles tivessem um padrão e saíssem da sonolência. O que é a sonolência? É que todos aqueles que antes serviam a Deus, participavam do reino, participavam do evangelho, se doava à propagação do evangelho, agora estavam deixados de lado. Eles abandonaram o talento que tinha, deixaram o dom de lado. Lembro justamente do salmista no Salmo 137, quando eles estão dentro da Babilônia, na beira do rio Quebar, a Bíblia diz que eles penduraram as suas harpas no salgueiro, e agora um daqueles soldados da Babilônia olharam para eles, zombaram deles, mas a Bíblia diz que diante daquela tribulação, um dos adoradores não sustenta por muito tempo, ele vai até onde estavam as harpas e começa a cantar de novo, a voltar de novo. Deus me trouxe nesta manhã aqui para liberar uma palavra de Deus para o coração de alguém que está do outro lado. Você não pode estar nessa sonolência, porque nós estamos em uma guerra e estamos à beira do arrebatamento da igreja, e é nesse último momento da igreja que você não pode deixar a sonolência dominar a sua vida, parar de cantar, parar de trabalhar na igreja, parar de estar servindo a Deus na casa por causa da sonolência. Mas o Espírito de Deus, conforme Paulo, inspirado por Deus, falou para Timóteo, ele disse: Timóteo, não pare, mas seja exemplo dos fiéis. A sonolência tomava conta da igreja, ao ponto que Paulo vinha no capítulo 3 alertar o povo: desperta, tu
que dorme, e Deus o levantará. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo: vocês que pararam de cantar, voltem a cantar. Vocês que paravam de pregar, voltem a pregar. Vocês que pararam de servir a Deus por causa de calúnia, por causa de guerra, por causa de apontamento, volte a servir de novo. Por quê? Porque está perto o dia em que o nosso Senhor reinará de novo, rairá nos altos céus. Desperta, tu que dorme. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra. Presbítero Williams: na guerra não tem espaço para quem é frouxo. Na guerra não tem espaço para quem se intimida com as astutas de Satanás. Na guerra não tem espaço para covarde. Na guerra não tem espaço para crente dodói que fica com medo por causa de tempestade na vida. Na guerra não tem espaço para quem quer se desviar por causa de careta. Na guerra não tem espaço para quem quer entregar o cargo porque não teve uma oportunidade. Pois quem deixa de fazer para Deus e guarda as suas armas é porque nunca foi alistado por Ele para a guerra. Quem é alistado por Deus para a guerra não para por causa das calúnias que vêm sobre ele ou sobre ela. Quem um dia foi alistado para Deus para batalhar na guerra não para, não desanime, não baixa a cabeça. Por quê? Porque Paulo quem dá a receita, que maior é o que está conosco do que aquele que já está lá fora. Então, se eu fosse você, eu se alegrava, porque você está na guerra, e nesta guerra o Deus da guerra disse: eu mesmo vou na frente, eu vou desembaraçando todos os embaraços do caminho, eu mesmo vou quebrando o arco, cortando a lança, lançando todos os carros no meio do fogo. E conforme o salmista no Salmo 46 verso 10, ele quem levantou a voz e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É preciso entendermos que a guerra começou faz tempo, e nesta guerra aqui Satanás vem batendo de frente com todos os discípulos. Ele mata a Tiago, a Pedro, mas quando ele chega no cabeça da igreja, ele pensou que mataria, mas João 10, Jesus mesmo disse: ninguém tira a minha vida, sou eu. Quem a dou por amor de vós, morreu, ressuscitou. Mas só que agora ele faz justamente uma organização divina e espiritual, conforme Atos capítulo 2. Quando ele derrama o Espírito, ele estava juntando o seu batalhão e armando o seu batalhão de cima para baixo. Paulo aqui estava começando a alertar a igreja, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe por quê? O diabo não quer nos arrancar daqui de dentro. O diabo quer nos ter aqui dentro, desde que a gente também esteja voltado para ele lá fora. Ele quer cultos frios, cultos fúnebres, igreja vazia, não de pessoas, mas da presença. Já percebeu que tantos cultos nós temos, tantos congressos, eventos nós temos, mas a gente sai às vezes da mesma maneira. Sabe o que está faltando? Não é armadura, é guerreiro para se armar para a guerra. Eu vou repetir isso aqui. O que está faltando não é armadura, são guerreiros para voltar a se armar para a guerra. A senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo, você moça que está me ouvindo, você é alguém que Deus selecionou para o meio desta guerra. É por causa das tuas lágrimas que a tua família continua de pé. É por causa do teu gemido de joelho dobrado que teu casamento continua de pé. Porque Satanás veio com tudo, mas tu resolveu pegar as armaduras. E Paulo, quando começa em Efésios 6, verso 1, olha como Paulo começa. Ele não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Filhos, obedeçai os vossos pais. Pais, não irais os vossos filhos. Senhores, não machuquem os vossos servos. Paulo pega 3 tipos de grupo: filhos, pais e senhores. E ele está colocando todo mundo no mesmo nível, no mesmo lugar.
E Paulo está dando a receita para a igreja de dentro para fora. E quando Paulo vai dar o segredo, qual é? Para a igreja se fortalecer de dentro para batalhar fora, Paulo chega no verso 10 e Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como se revestir ou se fortalecer no Senhor? Existem duas coisas aqui. Primeira coisa é na oração. Segunda coisa, somente nele nós encontramos poder. A primeira opção aqui é a oração. Por quê? Porque conforme Mateus 21, versículo 22, o próprio Mateus disse: tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. É só pela oração que a gente consegue tomar todas as decisões da vida. Efésios capítulo de número 6, versículo 18, parte A: orem no Espírito em todas as ocasiões. É só pela oração que a gente consegue honrar a Deus em qualquer lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8: quero, pois, que todos os homens orem em todo o lugar. É só pela oração. Foi pela oração que Jesus trouxe vida para Lázaro. João capítulo 11, Jesus chegou justamente diante do sepulcro em que ele estava depois de 4 dias. E ele não manda Lázaro sair primeiro. A Bíblia diz, João revela, que ele ergue as mãos para o céu, começa a orar ao Pai, dá graça para o Pai e depois chama Lázaro para fora. É por isso que todas as vezes Jesus tinha uma particularidade só dele. Pegava Pedro, pegava Tiago, pegava João e ia para o ambiente da oração. É pela oração que a igreja consegue derrubar as muralhas. Justamente em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que pela madrugada Paulo e Silas estão presos na prisão, no cárcere interior. E é nesse inteirinho de tempo em que Deus enche o coração do velho Paulo. Olha para os Silas, eu não sei que música eles cantaram, mas eu sei que a Bíblia diz que eles oraram, e a oração que Paulo e Silas fizeram foi capaz de abalar as estruturas do cárcere, ao ponto que até o carcereiro e toda a sua casa se converte para o Senhor. É pela oração que o próprio justamente rei chama todo o povo. Em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá reúne todo o povo, e a Bíblia diz que quando Josafá reúne, ele ergue a voz para o céu e diz: Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti, e em nós não há força. Quando ele terminou de orar, a Bíblia diz que o Espírito desce de forma esporádica, enche um levita chamado Jaziel. Jaziel se levanta cheio da graça, cheio de ousadia, olha para o rei, olha para todo o povo e diz: ouve tu, rei Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, esta peleja não é vossa, esta peleja ela é de Deus, e nessa peleja não vão ter que pelejar. É pela oração que Daniel teve a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que quando pela madrugada tá Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, Daniel pela madrugada dá um grito no capítulo 2, e a oração é chegada lá no trono. A revelação desce na mente dele, ao ponto que pela madrugada Daniel, depois de orar, abre a boca e diz: Deus terrível, não há nada no oculto que não possa ser revelado. Tu conheces a profundidade do homem, tu remove rei, estabelece rei, tu conheces as estações, e todas as coisas estão patentes diante da tua presença. O segredo de fortalecer ainda é na oração. Foi pela oração que Daniel, no capítulo 6, os inimigos olharam para ele, pego orando a um Deus que ele não podia orar, em um período de 30 dias. A Bíblia diz
que Daniel vai para a cova, mas ele não para de orar. Daniel vai para a cova dos leões, mas ele não para de buscar. Daniel vai para a cova, mas não para de servir aquele que lhe chamou. Daniel vai para a cova, mas ele não baixa a cabeça. Daniel vai para a cova, ele decide colocar sua vida em risco, porque Daniel sabe aquele a quem ele orava, se quiser, ele é capaz de descer dentro da cova. Daniel entende e nos ensina que a fidelidade de alguém no meio da guerra, em se fortalecer em Deus na oração, ainda faz Deus se mover de cima e descer embaixo. E eu nunca vi o diabo ter medo de quem tem gravata bonita, terno bonito, vestido bonito. Não. Agora eu já vi o diabo bater em retirada de gente cheia de Deus, que tem vida íntegra e tem joelhos no altar da oração. A menina em Atos 16 olhou para Paulo e disse: esses daí são homens de Deus. Paulo olhou para a menina, porque quem ora tem discernimento no meio da guerra. Quem ora não é levado pelos elogios dos homens, por tapas nas costas. Quem ora ainda entende quando Deus está falando e quando não é Deus falando. Paulo olha para a menina e diz: eu te conheço, sai dela. Porque quem é cheio de Deus, fortalecido na oração, ainda tem discernimento espiritual na guerra. O segundo segredo para se fortalecer na guerra é buscando poder nele. Salmo 27, verso 1. O Senhor é o meu refúgio. Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Josué capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. Salmos 28, verso 7. O Senhor é a minha força. É por isso que Paulo, depois de dizer fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, lembra em Atos capítulo 1, quando Jesus chegou, antes de ser assunto aos céus, pelo seu próprio poder, ele olha para a igreja, para Pedro, para as mulheres que estavam ali e que iam para Jerusalém, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão foi escolhido dentre a multidão e não tinha 3 características, ele tinha 5. Ele era cheio da graça, cheio de fé, tinha bom testemunho, era cheio do Espírito e era cheio de sabedoria. E a Bíblia diz que ele fazia prodígios e maravilhas, porque os inimigos não contendiam ao poder com que Estevão pregava. Primeiro, fortalecer na oração. Segundo, se fortalecer nele, na fonte dele, porque só tem poder quem vai na fonte verdadeira dele. Lembra de Êxodo capítulo de número 1. Eu lembro de quando o faraó, presbítero William, ele fez um edito. E o edito de faraó foi esse: matem todos os meninos do sexo masculino. Faraó tinha poder na caneta, mas a Bíblia diz que Deus, dele é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Eu repito isso aqui. É por isso que Isaías falou em Isaías capítulo 12, que Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande que ele mede os céus com punho da sua mão. Esse Deus, ele é tão grande que ele junta o oceano como concha e faz na sua mão. Ele consegue sentar no globo da terra e descansar os seus pés nas passarelas da terra. Deus é tão grande que a Bíblia diz que quando ele chama, as estrelas batem continência diante dele. E detalhe, ele chama e conhece cada uma pelo seu próprio nome. Em todas as orações da igreja no meio da guerra, ele não confunde uma. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é australiano, americano, brasileiro. Ele sabe quem é holandês. Ele sabe quem é chinês. Ele não se confunde com os
idiomas dos homens, porque se Deus é poderoso, Deus me trouxe nesta manhã para liberar isso aqui para o coração de alguém que está na guerra. Não pare por causa de Satanás. Maior é o que Deus depositou em você, mulher de Deus, homem de Deus. Você foi alistado para esta guerra, e nesta guerra o segredo é se fortalecer na oração e na força do seu poder. Deus é poderoso e não alista nenhum guerreiro à toa. Segundo, revestir. Capítulo 6, verso 11. Revestir-vos. Isso aqui mexeu comigo enquanto eu estava estudando. Porque o revestimento é a gente ter uma roupa por fora já, que toca no couro do nosso corpo, na nossa pele. Mas revestir é pegar uma armadura, é pegar um revestimento, é pegar algo por cima e colocar por cima daquela roupa que nós já estávamos usando. É por isso que o diabo não entende. Ele faz de tudo para você não ir para o culto. Ele faz de tudo para você não voltar a se alegrar. Ele faz de tudo para você não voltar a ser em Deus o que já foi um dia. Mas o diabo sempre perde na guerra. Por quê? Porque ele tinha tudo para te estagnar em casa. Ele tinha tudo para você não entrar neste programa nesta manhã. Só que quem decidiu se revestir, voltou para o joelho da oração, se levantou, ligou a TV, colocou no YouTube, na Rio Largo, e se conectou-se no programa Louvor e Palavra, porque deseja ser revestida pela oração. Ser revestido é enquanto tem uma grande gente que não quer buscar a Deus. Ainda tem uma mulher de Deus, ainda tem um jovem de Deus, ainda tem uma moça de Deus que decide ir para o culto da oração. Eu duvido congregar, eu duvido voltar a cantar, eu duvido voltar a ser, mas só quem sente o desejo de se revestir, ainda vê o que ninguém vê, ainda ouve o que ninguém ouve, e ainda faz o que ninguém faz. É por isso que justamente eu lembro de Ezequiel 37. A Bíblia diz que ele me fez. Ezequiel não quer ir, quem quer fazer ele ir é o próprio Deus. Porque tem momento que a gente não quer cantar, tem tempo que a gente não quer estar na igreja, tem momento que a gente quer estar numa particularidade só nossa, na nossa casa, com a nossa família, no nosso canto. Mas quem Deus alistou para a guerra, infelizmente eu tenho que lhe dizer, você não tem escolha. Foi alistado no dia que veio para frente do púlpito, levantou a mão, decidiu que ele era o seu dono. Agora você foi alistado para a guerra, minha filha, e nesta guerra não tem tempo para parar. Enquanto tem muita gente decidindo se perder em Éfeso, voltar-se para Éfeso, você não pode parar. Revestir da armadura. Enquanto ninguém quer orar, você diz: eu vou orar. Enquanto Satanás está querendo acabar com o teu relacionamento, você diz: aqui não, Satanás. Aqui ainda tem uma moça, uma mulher e um homem de Deus que decide viver as guerras diante do poder, debaixo da oração. O inferno está doido, presbítero Williams, para acabar com a igreja. É lei, é sentença, é decreto. Mas tem um decreto na Bíblia que ninguém pode parar. O decreto do homem tem limite, tem tempo e tem hora. Mas há uma sentença na Bíblia, que a Bíblia diz que vai se dobrar. Grandes, pequenos, reis, servos, pobres e ricos. E quando todo joelho se dobrar, vai ter que ver. Porque um dia a trombeta de Deus vai tocar, o alarido vai ecoar, e aqueles que decidiram ter uma vida santa, de caráter, na guerra, e não se corromper, vai ouvir o alarido. Eu não sei se é de manhã, eu não sei se é de madrugada, eu não sei se enquanto você está jejuando, eu não sei se vai ser no ônibus, no avião, no metrô, na rua, ou enquanto você está indo para a faculdade, mas um barulho vai ecoar nos quatro cantos da terra. E quem um dia decidiu orar, revestir, buscar a Deus, vai ouvir ele falando: venham bendito do meu Pai,
entram e recebam no gozo do seu Senhor. Quem reveste de madrugada, quem busca a Deus num tempo como esse, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve e faz o que ninguém faz. Revestir-se de toda. Paulo está dando a complexidade toda aqui. Paulo está dando o segredo todo. Não é a metade, não é só uma, toda a armadura de Deus. Nossa guerra é contra 4 grupos aqui. Versículo 11, capítulo 6 de Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra quem fala mal da nossa vida. A nossa guerra não é contra quem julga a nossa história. A nossa guerra não é quem lembra do nosso passado lá atrás. A minha guerra, a sua guerra, vai além do teto da congregação da igreja. A nossa luta não é contra aquela pessoa que fica o tempo todo só te observando enquanto tu passa na porta de casa. A nossa guerra não é contra aquela pessoa que está no meio da congregação só lembrando do teu passado. A sua guerra não é contra as caretas feias que o povo faz na igreja quando tu canta, quando tu prega, quando tu trabalha. Não. Quem é a nossa guerra, Paulo? Paulo vai dizer: a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 grupos aqui: potestades, principados, hostes espirituais da maldade. 4 grupos organizados na mesa podre de Satanás. 4 grupos organizados para quê? Para destruir a família, para tentar destruir a igreja, para tentar destruir e tentar desmoralizar a minha geração. 4 grupos que tenta de todos os lados, todo dia, sem parar, incansavelmente. Da onde veio esse grupo? Esse grupo habitava no céu. Quando um dia, Ezequiel, capítulo 14, salvo engano, Ezequiel diz: como viste cair do céu Lúcifer. Era como uma estrela que caía do céu para a terra. Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A ciência chama isso de Big Bang. Só que a Bíblia é clara em mostrar a queda de Satanás. Ezequiel diz: como caíste do céu. Isaías te disse: ó estrela da alvorada, tu eras perfeito, andava sobre as pedras afogueadas. É ele quem decide se rebelar contra Deus. Hernando Dias Lopes diz que quando ele cai com a sua cauda, ele arrasta a terça parte dos anjos e cai na terra. São lançados para fora do céu. Só que existe 3 céus, e vocês sabem muito bem. O céu atmosférico, onde passam os aviões e as aves. Os planetários, onde estão os planetas. Mas existe o 3º céu de glória, onde está o Todo-Poderoso, onde lá o diabo não tem acesso mais. Mas ele apareceu em Jó, capítulo 1. Ele só aparece diante de Deus. Tem um certo historiador que ele diz assim, presbítero William: Deus tem Satanás na sua coleira e solta Satanás quando ele quer. Porque até para tocar na nossa vida ele tem que pedir permissão para Deus. Até para tentar desmoralizar a tua integridade hoje, ele tem que subir lá em cima, bater continência diante do
dono da igreja. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que vem Satanás diante dos filhos de Deus, que é uma alusão aos anjos, e diante dele, ele fala acerca do Jó, porque até para o diabo tocar na nossa vida, ele tem que pedir permissão para Deus. Eu estou liberando algo aqui para o seu coração diante da Bíblia. Talvez eu esteja pregando para alguém que está debaixo de guerra, talvez eu esteja pregando para alguém que está debaixo de luta, mas Deus está te protegendo debaixo do seu revestimento, e o diabo só traga, só toca se Deus liberar o acesso da cerca para ele tocar na tua vida. Ele precisa pedir permissão para Deus. 4 grupos organizados por ele. Primeiro, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. 4 grupos organizados na mesa podre do diabo, arquiteta para matar, para destruir, para dissipar. Aí Paulo chega e diz: primeiro, peguem, cinjam-se com o cinto da verdade. Paulo está olhando dentro da prisão, mas o pai me vai dizer que ele olha para dentro da prisão domiciliar dele, e ele vê um soldado do lado de fora. E do soldado do lado de fora da prisão, Paulo, movido por Deus, pega a figura de um soldado que vai para a guerra. E detalhe, ele não vai desarmado, não, ele vai armado até o dente. Paulo aqui pega e começa do cinto. Por quê? Porque o cinto aqui era sinônimo e significava honestidade e integridade. Era a peça crucial e principal da armadura do soldado. O segredo não era a espada apenas, o segredo não era capacete, não. O segredo era o cinto. Por que, Elias? Porque era por causa do cinto que dava a estrutura e a base e fortalecimento para que todas as outras armaduras pudessem estar seguras para a guerra. Na guerra, soldado tem que ter integridade na vida. Soldado que tem cinto da verdade não muda por causa do ambiente. Está no meio de pentecostal, é pentecostal. Está no meio de outras pessoas, é outro tipo de pessoas. Mas eu nunca vi na Bíblia e nunca vou ver Daniel na Babilônia se tornar babilônico, José no Egito se tornar egípcio. Eu nunca vi Ezequiel na Babilônia ser babilônico, mas eu vi Jesus chegar no ambiente de Satanás e ser quem ele sempre foi. Por quê? Porque não é o ambiente que me muda, sou eu quem decido permanecer o mesmo na igreja, na rua, na faculdade, no trabalho, no meio da roda das pessoas da vizinhança. O meu caráter não muda conforme o ambiente. Eu sou crente na igreja, sou crente na rua, sou crente no ônibus, sou crente em casa, eu sou crente em todo o devido lugar. Nós nunca estivemos num tempo como esse, em que as pessoas estão mudando mais de atitudes, não, mas sim de personalidade. Aqui marcha, aqui pula, aqui profetiza, mas quando chega no trabalho, na faculdade, tira a roupagem de servo que tem cinto da verdade aparentemente, para deixar cinto frouxo. E na guerra Deus não conta com cabra frouxo, na guerra Deus conta com mulher cheia, com macho cheio do Espírito e de verdade na vida. Eu prefiro ser quadrado com a verdade na vida do que estar com cinto frouxo no meio da guerra. Quem tem cinturão frouxo não permanece de pé por muito tempo. Agora quem tem integridade na vida, caráter na vida, essência na vida, permanece vivo no meio da guerra. Segundo, peguem a couraça. Peguem a couraça da justiça. A couraça aqui, para me encerrar, era justamente uma das peças principais que protegia os órgãos vitais: coração, pâncreas, fígado, rins, principalmente o coração. É por isso que Salomão, em Provérbios 4, 23 e 24, salvo engano, ele diz sobre tudo o que se deve guardar. Esse guardar de Salomão aqui é: protejam-se o coração. Por que, Salomão? Porque dele procede as saídas da vida. É por isso
que Deus chama Abraão, em Gênesis 22, verso 1, para subir para o monte. Porque ele arrancou Deus do centro do coração dele e colocou Isaac no coração dele. E Deus não divide o espaço dele com ninguém. Quebra isso hoje, mas Isaac vai ser sacrificado. Abre mão daquilo que te arranca da presença dele hoje, mas a presença dele é prioridade na tua vida hoje. Pega o Isaac e sobe. Nem precisou matar, porque Deus não queria que ele matasse. Deus queria apenas que ele tomasse atitude. Isaac não é prioridade na minha vida. Minhas coisas não é prioridade na minha vida. Qual é a prioridade, Jesus? A minha prioridade é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Terceiro, o calçado do Evangelho da Paz. Mayam Pai me vai dizer que esse calçado aqui, os soldados romanos usavam as sandálias com pregos embaixo dela. Por quê? Porque os pregos embaixo das sandálias davam estabilidade e equilíbrio para que eles possam andar em lugares escorregadios. É por isso que tem gente que não entende, está desempregada, mas ela não para de estar com a Bíblia debaixo do braço indo para o culto. É porque entender crente é negócio de doido. Está faltando coisa em casa, mas ela liga logo cedo o rádio, o som, e começa a cantar. É porque ela está na guerra, mas ela não está desarmada. Ela está com a couraça. Ela tem cinto, mas ela também está com paz na vida. O mundo pode estar caindo, mas ela ainda abre a boca e diz igual a Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo ele se levantará. É por isso que a gente não entende, mas perdeu parente e ainda está sorrindo. É porque ela tem paz na vida. Tanta gente rasga ela, mas ela ainda abraça. É porque quem tem o Evangelho da Paz, ele tem equilíbrio e tem fortalecimento para estar adaptado para andar em qualquer lugar escorregadio. Ele anda no meio de gente errada, mas não fica errado como elas e como eles, porque o calçado do Evangelho da Paz lhe dá equilíbrio para entrar e para sair. Talvez eu esteja pregando para alguém que está precisando de paz, e Deus me trouxe hoje para lhe dizer: pegue o calçado dos Evangelhos da Paz e comece a caminhar. Por isso que você canta ferida, por isso que você serve ferido. Muitas das vezes batem no teu nome, tentam denegrir a tua vida nas rodas e nos grupos, mas enquanto você estiver calçado com os Evangelhos da Paz, nada te para, minha filha, nada te para, meu filho. É por isso que eu me lembro em Lucas capítulo 4, Jesus está dentro da sinagoga e a Bíblia diz que tentaram matar Jesus, e mesmo tentando matar Jesus, sabe o que Jesus fazia? Ele continuava pregando. Lembra de Estevão, Atos 7, a pedra batia e Estevão dizia: Pai, mata eles. Não, Estevão dizia: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Lembra de Jesus no Calvário? Todos aqueles que um dia disseram Maranata, ou agora estão dizendo mata-o, crucifica. O que Jesus faz? Jesus não manda fogo como Elias, não. Jesus abre a boca na cruz, e na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Quem carrega e com o calçado dos Evangelhos da Paz consegue carregar na vida aquilo que o mundo não consegue compreender. Ela está na guerra, mas está cantando. Ele está na crise, mas está adorando. Ela está sem dinheiro, mas está dizimando. Ninguém sabe como, mas Deus ainda manda urubu com carne no bico para alimentar servo seu no meio do querite. Quando Deus quer, Ele ainda envia codornize no deserto, mas você não para no meio da guerra. Quarto, pegue o escudo. O escudo aqui era proposital. O escudo aqui, segundo alguns eruditos, e Mayam Pai me vai dizer, que era um escudo de madeira, com água ao redor e couro.
Eles molhavam o escudo, e esse escudo, ele media de 1 metro de largura por 30 a 70 de largura, e cobria o corpo inteiro do soldado, de cima para baixo. E quando Paulo aqui diz para apagar os dardos inflamados do maligno, Paulo está olhando para eles na guerra. E como era que eles faziam na guerra? Eles pegavam o escudo. E detalhe, eles não estavam separados na guerra. Ah, meu Deus do céu. Eles estavam unidos no meio da guerra. Quando vinham os dardos inflamados com fogo e azeite pegando, voando pelos ares para pegar nos soldados, eles se juntavam, estavam afileirados no mesmo lugar. Eles se agachavam, levantavam o escudo com água molhada e couro e de madeira. Eles se inclinavam, os dardos batiam, as flechas batiam no escudo e eles avançavam. Todas as vezes os inimigos lançavam os dardos, eles agachavam junto, se formava uma proteção e avançava. Eles se agachavam e avançavam, se agachavam e avançava. Sabe por quê? Porque a união da igreja faz a igreja se defender-se e avançar-se, defender-se e avançar. A igreja não precisa dar nada para ninguém, resposta para ninguém, porque quando ela está unida, nada nem ninguém consegue parar a igreja. O soldado tinha a obrigação de se juntar. Agora Paulo diz: pega o capacete. Eu encerro aqui. O capacete aqui era por causa da mente. Um cristão na guerra, que foi alistado para a batalha, ele precisa ter a mente preenchida da palavra. O escudo aqui é o escudo da salvação, para justamente o capacete da salvação é que o cristão deve entender que está no mundo, mas não é do mundo. É por isso que Pedro diz: nós aqui somos peregrinos, forasteiros, estamos apenas de passagem neste mundo. Para quê? Com um propósito. E qual é o propósito de estar no mundo? Pregar. Qual é o propósito de estar no mundo? Falar. Qual é o propósito de estar no mundo? Deixar a glória de Deus ser resplandecida na nossa vida. Último, o grupo de Satanás é 4. A igreja tem 4 armas de defesa: escudo, sandália, capacete e couraça. Mas ela tem uma que é a única que ataca. Satanás aqui, ele vem com os seus dardos. E o que eu acho lindo aqui é que Satanás só ataca. Mas a Bíblia não mostra uma arma de defesa do diabo. Porque o diabo só tem ataque, mas não tem defesa. Agora Paulo vai pegar o segredo maior. E Paulo vai dizer: peguem agora a espada do Espírito. Só que Paulo aqui fala 3 vezes a palavra revesti-vos, fortalecei-vos, para que possais estar firmes. Essa expressão firmes na Bíblia aparece 3 vezes. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? 3. Quantos discípulos Jesus levava para o Getsêmani? Pedro, Tiago e João. 3. De quantas pessoas a Trindade é formada? Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. De quantos dias Jesus disse que morreria, mas ressuscitaria? 3. O número 3 aqui significa firmeza de propósito. Sabe o que é isso? Que Deus está falando pela palavra? É que está firmado o propósito. O propósito para você estar na guerra é para se firmar. O propósito para você estar na batalha é para se firmar. Pegue agora. É uma ordem de Paulo. Peguem agora a espada do Espírito. Eu acho incrível isso aqui. Porque Davi não foi treinado por Saul. Saul, quando pegou Davi, disse: vem aqui, tu quer morrer? Tu vai morrer, mas tu vai morrer revestido. Pega o capacete, pega a espada, pega a couraça e vai para a guerra.
Só que Davi não consegue andar com aquilo que Saul lhe deu. Porque Saul é preparado por homem, Davi é preparado por Deus no pasto. Davi olha para ele e diz: eu tenho histórico, meu filho. Eu matei leão, urso, e se Deus quiser, eu sei que Ele é capaz, eu não preciso ter capacete, Saul, para vencer não. Eu não preciso não. Ninguém me viu no pasto não, mas Deus me viu. Ninguém me viu em Anatote e Jeremias, mas Deus te viu. Ninguém viu Gideão malhando trigo no lagar, mas Deus viu. Davi está no pasto, Deus ensinando ele como é que guerreia. Porque o leão que você mata hoje vai lhe dar estrutura para você matar gigante amanhã. Eu vou repetir: as guerras internas e ocultas hoje vai lhe dar fortalecimento para você vencer os gigantes do amanhã. Deus nesta manhã está dizendo para alguém: mate hoje os leões da sua vida no oculto sem ninguém ver, porque amanhã vai ter gigante para o público inteiro saber que eu sou na sua vida no meio da guerra. Pegue a espada. Ele está com a espada na mão. A espada aqui foi utilizada por Jesus no deserto. O diabo só tem ataque, mas ele não tem defesa. Porque maior não é o que vem de lá para cá, é o que está daqui para lá. Com 66 calibre, Jesus pega a palavra. Que o que dá vitória para o crente na guerra não é marchar, não é gritar, não é pular, não é bater palma. Isso é bom, e quem não gosta, quem não é pentecostal. Mas o que dá vitória para alguém na guerra ainda é ser revestido pela espada do Espírito de Deus na vida. É por isso que Jesus olha para o diabo olha para ele e diz: ó, tem um pão aqui, come, bebe, mata a tua fome. Jesus diz: espera aí, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus disse: Josué, não se aparta do livro desta lei, antes pegue ela, medite manhã e noite. Deus disse através de Paulo para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, mas não deixe. O salmista no Salmo 119 verso 5 ele diz, verso 111 ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tem que ter revestimento, tem, mas tem que ter o ataque maior, é a palavra. O mundo não entende porque a igreja carrega uma Bíblia na mão, segue as regras dela. Não é regra, é princípio. É porque a espada ainda quebra. É por isso que João disse: eu vi que da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ela é maior, ela vai na alma e na divisão do espírito do homem. Ela penetra onde o homem não penetra. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa lhe revestir debaixo de oração, súplica e gemido, mas que você não pare no meio da guerra. Presbítero William, Deus abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.